Abençoados, herdeiros amados da graça de Deus, estamos de volta aí com mais um estudo aí. E o tema desse estudo aqui é: a igreja evangélica transgride Cristo. A igreja evangélica atual transgride Cristo. Então peço que vocês prestem atenção aí nesse estudo aí. Tanto vocês que já me seguem aí, que estão aí vivendo, reinando em vida na graça de Deus, quanto vocês que são evangélicos, que estão me ouvindo aí pela primeira vez aí. Eu peço a vocês aí que prestem muita atenção nesse estudo, que eu vou falar coisas aqui muito importantes. Amém? Primeiramente, para vocês que não me conhecem, sou o irmão André Palhares, sou aqui do estado do Rio de Janeiro, da cidade de Badipiraí. Amém? E eu sempre digo aí, para vocês que querem aprender o Evangelho da Graça de Deus, a qual eu, irmão André, prego e vários outros irmãos estão pregando, eu disponibilizei aí o número do meu WhatsApp, está aqui embaixo na descrição de vídeo, para você que queira aprender, que queira saber um pouco mais sobre a graça de Deus, o número está aí disponível para você. E sempre digo para você que queira aí entrar para refutar, para brigar, não entre, tá? Porque eu não vou dar atenção para você. Não podemos perder tempo aqui de ficar discutindo, né, a palavra de Deus. Amém? Então vamos lá. Muitos de vocês que me seguem aí já conhecem, tá bom? Mas para quem não conhece, preste atenção aí. Amém? Abençoados, a Bíblia é bem clara quando nos mostra que dois evangelhos, né, não são 4 evangelhos, são 2 evangelhos. Um evangelho chamado da circuncisão. Esse evangelho da circuncisão foi pregado por Pedro, Tiago e João, que a Bíblia os chama de colunas da igreja. Coluna da igreja antes de Paulo de Tarso ser convertido, né, à graça de Deus pelo próprio Cristo glorificado, como Paulo diz, ressuscitado, né? Então, são 4 pessoas falando sobre o mesmo evangelho em posições diferentes. Então nasceu aí Mateus, Marcos, Lucas e João, que nós da graça chamamos de livros históricos. Livros históricos. Mas a palavra evangelho vem do hebraico besorrar, que significa notícia. Boa nova, notícia. Então esses homens vieram trazendo boas novas, vieram trazendo notícia. Amém? São livros históricos, mas também pode ser chamado também de evangelho. Mas não é o evangelho de Cristo. São o evangelho de Mateus, evangelho de Marcos, evangelho de Lucas e evangelho de João. Não é evangelho de Cristo. Não tem nada a ver com o evangelho de Cristo. Amém? Esse é o evangelho da circuncisão. É o evangelho pregado no sistema religioso atual. Porque eu sempre digo, o sistema religioso atual é um espelho da lei de Moisés. Amém? E Gálatas 2, 6, 7, Paulo diz aos Gálatas: e quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenha sido outrora, não me interessa. Deus não aceita a aparência de homens. Esses digo que parecia ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Paulo está falando de quem? Paulo está se referindo aos apóstolos anteriores a ele. Pedro, Tiago e João. Que quando Paulo começa seu ministério, esses homens aqui, Pedro, Tiago e João, já eram apóstolos muito antes dele. Então, quando Paulo recebeu a graça de Deus, foi lá falar com eles. Eu encontrei que Cristo ressuscitado, lá na estrada de Damasco, ele me deu esse evangelho. Amém? Mas Paulo falou que eles nada acrescentaram. Esses digo que me parecia alguma coisa, nada me acrescentaram. Quando Paulo virou apóstolo, né, já vi esses apóstolos anteriores.
Mas por que Paulo falou que eles nada me acrescentaram? Porque eles não conheciam a graça de Deus. A graça de Deus, o evangelho que o irmão André prega, amém? Só foi dado por apóstolo Paulo de Tarso. E o apóstolo Paulo depois veio Barnabé, veio Tito, veio Timóteo, Pedro, Tiago, João e Mateus, Marcos, Lucas. Eles viviam o evangelho da circuncisão. O evangelho anterior ao apóstolo Paulo. Amém? E o apóstolo Paulo fala, antes, pelo contrário, quando viram o evangelho da incircuncisão, que me foram confiada, o evangelho da graça de Deus, foi confiado ao apóstolo Paulo. O evangelho da graça de Deus chama o evangelho da incircuncisão. Evangelho que nós, né, que estamos aqui anunciando a graça de Deus, pegamos. Por isso é diferente do sistema religioso evangélico atual. Porque o sistema religioso evangélico atual prega o evangelho da circuncisão. Eles pregam o evangelho de Paulo, de Pedro, Tiago e João. Nós pegamos o evangelho que Paulo recebeu do próprio Cristo glorificado lá na estrada de Damasco. Então, são o evangelho da circuncisão, né, de Pedro, Tiago e João, o evangelho da incircuncisão de Paulo. São dois evangelhos. Por isso há diferença do que nós falamos aqui e o que vocês aprendem aí nas igrejas evangélicas. Porque vocês estão vivendo um evangelho, né, passado. Vocês estão vivendo um evangelho que já é uma notícia antiga. Por isso que eu coloquei que a igreja evangélica transgride a Cristo. Porque esse evangelho que vocês vivem aí está transgredindo a Cristo. Transgride a lei de Cristo, que é a lei espiritual, que é a lei do Espírito, né? Transgride a cruz de Cristo. Tudo que Cristo passou lá no madeiro para poder trazer esse evangelho da incircuncisão. Amém? Que é uma novidade de vida para nós que já estamos vivendo, é uma novidade de vida. Para vocês ainda precisam de viver essa novidade de vida. Vocês ainda acham que são pecadores, vocês ainda acham que pode perder salvação, vocês ainda acham que Jesus vai vir, que tem que ir no monte buscar o Senhor. Nós vivemos novidade de vida, porque sabemos que Cristo vive dentro de nós, não precisamos ir no monte buscar a Ele, porque Ele já vive dentro de nós. Sabemos que não podemos perder a salvação. Amém? Sabemos que não somos pecadores, mesmo se quisermos, porque hoje aprendemos o que é ser pecador. Pecador é transgredir a lei de Moisés. Hoje não vivemos no tempo da lei de Moisés, vivemos no tempo da graça de Deus. Já nascemos no tempo da graça de Deus. Já nascemos no pacto da graça de Deus. Não podemos transgredir a lei de Moisés. Sendo assim, não podemos ser pecadores. Está entendendo? Isso é novidade de vida. Isso é novidade de vida. Quando vocês evangélicos leem a Bíblia, vocês não fazem separação. Vocês lêem tudo, a Bíblia toda num único conteúdo. Mas não é assim. Tem que fazer separação. A lei, os profetas, né? O evangelho da circuncisão, o evangelho da incircuncisão. Há diferença. Há muita diferença. A lei, os profetas, o evangelho da circuncisão já passou, já caducou. Amém? Lucas diz que a lei e os profetas profetizaram até João. Desde esse tempo em diante, vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus,
que vem sendo anunciado, o Evangelho da graça de Deus. Mas ele só pode se estabelecer, né, ali na sua, vamos dizer assim, corretamente, né, corretamente ali, vamos dizer assim, com autoridade, quando Cristo morreu no madeiro. Porque um testamento não é válido quando o testador ainda é vivo. Um testamento só passa a ser válido na morte do testador. Então a validade legal da graça de Deus só veio depois que Cristo morreu no madeiro. E encontrando-se, ele escolheu o apóstolo Paulo para ser o apóstolo da graça de Deus. Então ele apareceu ao apóstolo Paulo lá na estrada de Damasco, em espírito glorificado, que Paulo chama de Jesus ressuscitado. Amém? E deu ao apóstolo Paulo esse evangelho da incircuncisão, o evangelho da graça de Deus. Então são dois evangelhos. O que o sistema religioso atual evangélico vive, que são o evangelho da circuncisão, que era anunciado por Pedro, Tiago e João, e nós que anunciamos a graça pegamos o evangelho da incircuncisão, o evangelho que veio do próprio Cristo glorificado e foi dado ao apóstolo Paulo lá na estrada de Damasco. Essa é a diferença. Não é criação do irmão André, não é criação do irmão Carlos Gomes, não é criação do irmão Geraldo, não é criação do irmão André Pimentel, Elcio Jesus, não é a nossa criação. Amém? É a realidade. É o evangelho dado pelo Cristo glorificado a Paulo de Tarso na estrada de Damasco. É a realidade. Não é invenção. Amém? E esse evangelho ensinado nas igrejas evangélicas atual, esse evangelho da circuncisão, é um evangelho transgressor. É um evangelho que anula a cruz de Cristo, anula o sacrifício que Cristo sofreu no madeiro. Ele sofreu no madeiro para trazer a salvação mental, não é uma salvação eterna. É uma salvação mental para nós. Podemos estar conhecendo a verdade. Né? João fala, filhinhos, vós tende vencido os falsos profetas. É isso, amados. É isso. Quando você recebe esse evangelho, você desperta a mente de Cristo que está em você, você passa a ver a verdade. E nenhum falso profeta mais pode te enganar com palavras vãs. Amém? Com mentiras, com falácia religiosa. E Cristo sofreu no madeiro para isso, para trazer, e nós estamos sendo beneficiados também. Ele veio trazer isso para os judeus. Mas nós, gentios, também estamos sendo beneficiados. Porque os judeus não aceitaram a graça de Deus. Então Paulo veio para os gentios. Então chegou até nós. Nós também estamos sendo beneficiados pela essa graça maravilhosa. E Paulo diz, Gálatas 2,18, porque se torna edificar aquilo que destruir, a mim mesmo me constituo transgressor. O que Paulo está querendo dizer aqui? Se eu continuo na igreja evangélica, vamos puxar para o dia de hoje. Vamos trazer isso para o dia de hoje. Se eu continuo na igreja evangélica, achando que eu devo continuar ali vivendo o evangelho da circuncisão, vivendo ali o evangelho de Pedro, Tiago e João. Amém? Eu estou o quê? Tentando reconstruir aquilo que Cristo veio para destruir. Então ele fala aqui, se torna edificar aquilo que destruir, ele está dando uma referência, né? A mim mesmo constitui transgressor. É o que o evangelho
anunciado pelos evangélicos, estão fazendo com eles, fazendo eles serem transgressores. Amém? Eles creem no pecado, né? Eles creem aí que tem que pagar o preço, tem que fazer penitência, porque tem dívidas com Deus, né? E a palavra da graça de Deus, do evangelho da incircuncisão, diz lá em Romanos 8:1, pois agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você está no sistema religioso atual, você não está em Cristo Jesus. Você está em Pedro, Tiago, João. Você está servindo as leis de Moisés. Você diz que Cristo é o seu Senhor, mas você ouve o que Moisés ensinou. Você não sei aí? É Páscoa judaica. Você não se batiza aí? Então, é um ritual judaico. Teve lá a judaica. Né? Você não faz jejum? É tudo normas de Moisés. Então diz que Jesus é o seu Senhor, mas ouve as normas de Moisés. Quando nós viemos aqui, nós anunciamos aqui o evangelho do Cristo glorificado, que é o evangelho da incircuncisão, vocês não ouvem, vocês não crêem. Vocês dizem que é seita, vocês dizem que é heresia. Então, na verdade, vocês não estão servindo a Cristo. Não, do jeito nenhum. Do jeito nenhum. Não é eu, irmão André, que estou falando, não. A Bíblia que mostra. De forma nenhuma. Vocês estão servindo Moisés. Estão servindo o evangelho da circuncisão de Pedro, Tiago e João. Estão servindo pastores. Estão servindo mestres. Estão servindo bispos. Teólogos. Mas a verdade é em Cristo, vocês não estão servindo. Amém? Então, abençoados, quem está na igreja evangélica, seguindo aí o evangelho da circuncisão de Pedro, Tiago e João, está longe de Cristo. E a Bíblia diz que está desligado da promessa. Veja o que diz Paulo em Gálatas 5. Ele diz que para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submeteis de novo a um jugo de escravidão. Não submeteis a jugo de escravidão, não submeteis a julgos ritualísticos religiosos. Porque Cristo te chamou para a liberdade. Para a liberdade que Cristo nos libertou. Você foi chamado para a liberdade. Para viver a vida reinando em vida. Para viver em novidade de vida com Cristo em você. E não lá longe, não lá no monte, não lá na igreja. Cristo só está somente na igreja. Temos que buscar Cristo lá no monte. Não, novidade de vida é viver Cristo em você. Hoje ele mora dentro de você. Isso é novidade de vida. Amém? E o sistema religioso diz que você é pecador. Não, ele veio para quê? Tirar os pecados. Então não somos pecadores. Amém? Vocês têm medo de perder a salvação. Né? E a palavra diz, o evangelho da incircuncisão diz, que nada pode tirar você da mão de Deus. Amém? Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem qualquer outra criatura, nada pode te tirar da mão de Cristo Jesus. Você não pode perder a salvação eterna. Se você é um espírito, filho de Deus, né, criado desde antes da fundação do mundo, quando deixar esse corpo de carne, você vai retornar para Deus. Né? O corpo tomba para o pó, para a sepultura, o espírito retorna para Deus. Eclesiastes diz isso.
Ah, abençoado, o pastor falou que vai para o inferno. Não, não existe isso, negócio de inferno. Inferno significa sepultura. Eclesiastes diz que o pó, se referindo ao corpo físico, toma para a sepultura. E o espírito, que é o nosso eu verdadeiro, que viemos de Deus, retornaremos para Deus. Amém? Isso é a novidade de vida. Para a liberdade, Cristo nos libertou. Para vivermos essa liberdade de vida. E muitas outras coisas. Então ele diz para não se submeter a julgo de escravidão. Não submeter a julgos ritualísticos religiosos. E ele diz, eu, Paulo, vos digo que se vos deixar circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. O que é deixar-se circuncidar? É se submeter ao versículo 1 que eu disse aqui, né? Para a liberdade que Cristo nos libertou, permanecei, pois, firme, e não vos submeteis a julgo da escravidão. Amém? Para que você não se submeta a julgo de escravidão. Isso é deixar-se circuncidar. Amém? Para você não se submeter, Paulo diz, para você não se submeter novamente à lei dos fariseus, trazendo para os dias de hoje, para não se deixar submeter de novo a esse sistema evangélico de hoje, não aceitando a graça de Deus no seu coração. Cristo de nada vos aproveitará. Por que Cristo de nada vos aproveitará, irmão André? Porque estando, né? Não estamos, graças a Deus, mas estando, vocês que ainda estão vivendo esse evangelho da circuncisão, esse evangelho pregado no sistema religioso atual, está aí anulando a cruz de Cristo. Está se fazendo inimigo da cruz de Cristo. Porque vai contra tudo que Cristo veio lá no madeiro, tudo que ele sofreu no madeiro, né? Para trazer essa novidade de vida. Para trazer esse evangelho da graça de Deus. É um evangelho que faz reconciliar novamente o filho ao pai. E vocês rejeitando a graça de Deus, vocês estão anulando a cruz de Cristo. Vocês estão se tornando inimigo da cruz de Cristo. Inimigo de tudo o que Cristo veio fazer. E Paulo diz, de novo, testifico a todo homem, se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Né? Olha o que a palavra diz. Olha o que eu disse anteriormente. Se você achar que tem a obrigação de servir a lei, porque o pastor disse que tem que servir a lei, porque está escrito na palavra que tem que servir a lei, está escrito, abençoado. Mas lá para os judeus, nós somos cristãos, não temos que servir Moisés, temos que servir a Cristo. Por isso somos cristãos. Amém? Mas se você achar que deve viver, servir e seguir a lei ou o sistema religioso atual, que é o mesmo vínculo doutrinário da lei de Moisés, de Cristo desligastes, e vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste. Se decai, se desliga da graça de Cristo, se desliga de Cristo e decai da graça. Por que tantas pessoas que vivia a graça de Deus, que o irmão André conheceu, que esteve até do meu lado várias vezes, muitas vezes, né? Muitas pessoas. Hoje, aquele conhecimento da graça apagou de suas mentes. Ele estava aqui em graça. Estava pregando a graça, ajudando a anunciar a graça. Se desligaram, voltaram para o sistema religioso, e a graça apagou de suas mentes. Por quê? Se desligaram da graça de Deus e decaíram de Cristo.
Por que o sistema religioso evangélico não entende a graça de Deus? Porque estão decaídos, ou seja, se inclinaram para os dogmas religiosos, não submetendo a graça de Deus, que é verdade, a graça de Deus que veio do Cristo glorificado. Então se desligaram. A mente de Cristo desligou deles. Por isso não conseguem entender. Lê até mesmo as passagens que nós lemos, mas não consegue entender aquilo que está lendo. E faz uma mesclagem, mistura tudo. Mistura o evangelho da circuncisão com o evangelho da incircuncisão e faz uma mesclagem ali e não entende nada. Muitos aí dizem, não, a Bíblia tem erros, tem 5.000 erros. Não, não tem erros, não. A Bíblia não tem erros. A Bíblia tem que ser separada. Amém? O tempo, o espaço, para quem foi, para que época foi, tem que ser separado. O evangelho da circuncisão foi para que época? A época lá dos judeus antes de 70. O evangelho da incircuncisão foi para que época? A época depois de 70, que chegando até os nossos dias de hoje. E a Bíblia diz que é um evangelho eterno. É isso que o irmão André está ensinando para vocês. 2 Coríntios 3, 13 a 16, olha o que o apóstolo Paulo falou aos Coríntios. Não somos como Moisés, que punha o véu sobre a face para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. O véu da religiosidade, para eles não verem o que estava se desvanecendo. O que é desvanecer? O que estava desaparecendo. E o que estava desaparecendo, irmão André? A lei de Moisés. Assim como os judeus não estavam entendendo, não estavam vendo que a lei estava se desvanecendo e que eles tinham que seguir aquele Mashiach, aquele Cristo esperado que estava lá na presença deles. E eles rejeitaram. Amém? Porque permaneceram aqui no véu. Se eles se convertessem a Cristo, amém? Se converter a Cristo não é aceitar Cristo. Se converter às palavras de Cristo, ao ensinamento de Cristo, o véu ia ser tirado dos olhos deles. E eles iam passar a ver a verdade. Ia passar a entender o que a lei e os profetas disseram. Amém? Então, o véu da lei, né, estava na mente do povo judeu. E está hoje na mente do povo evangélico. Não consegue ver, né, que a lei estava, né, desvanecendo, estava acabando. E Paulo diz que o sentido deles se embotaram. O sentido deles se enfraqueceram. Amém? Não creram na palavra. Pois até o dia de hoje, Paulo está falando no tempo dele, mas eu posso trazer isso para os dias nossos atuais também, porque está se repetindo hoje nos nossos dias. Até os dias de hoje, quando faz a leitura da antiga aliança, o meu véu permanece, não lhe sendo revelado o que em Cristo é removido. O que em Cristo foi removido? A lei de Moisés. A lei que te fazia culpado. A lei que te fazia transgressor. A lei que te fazia pecador diante de Deus. A lei que te fazia você ser devedor de Deus. Cristo veio para isso. Para remover. Para retirar. Para dizer que você não é pecador, mas você é um escolhido, predestinado, abençoado, mais que vencedor, filho de Deus, amado. É isso
isso que Cristo veio fazer. E até hoje estão com o mesmo véu que estava na mente daquele judeu. Até hoje, o sistema religioso evangélico está. E Paulo diz, mas até hoje, quando é lido Moisés, o mesmo véu está posto sobre o coração deles. Ler Moisés é achar que deve guardar a lei de Moisés. Deve achar que tem que permanecer praticando a lei de Moisés. O sistema religioso estão assim, praticando a lei de Moisés. Ele diz, não, a lei acabou, estamos em graça. Mas você está ceando. A ceia é Páscoa judaica. Você está batizando. Batismo é o tevilar judaico. Você está jejuando. O jejum era uma norma judaica. Embora errada, mas era norma judaica. Eu digo errada porque eu vou trazer um estudo sobre jejum, vou mostrar para você o verdadeiro jejum. Não é de abstinência de alimento. Isso aí é religiosidade. Isso não serve para nada. Religiosidade só serve para te dar uma úlcera no estômago e você ficar doente. Amém? Então essa novidade de vida que Cristo veio trazer, abençoados. E vocês estão aí ignorando. Vocês estão aí rejeitando. Quer permanecer aí nesse evangelho da circuncisão que foi anunciado por Pedro, Tiago e João, que está aí nas igrejas evangélicas, diversas igrejas aí evangélicas, em todas elas. Vocês acham que isso é correto. Mas esse evangelho está aí lutando contra Cristo. Está anulando o sacrifício de Cristo no madeiro. Cristo se sacrificou para trazer a liberdade. Amém? Foi para a liberdade que Cristo vos libertou e não vos submeteis de novo a jugo de escravidão. Amém? E vocês estão rejeitando essa novidade de vida. E Paulo diz, quando, porém, algum deles se converter ao Senhor, o véu lhe é retirado. Eu, irmão André, me converti ao Senhor. O véu foi retirado. E hoje estou aqui pregando, anunciando a graça de Deus para vocês. O Evangelho do Cristo glorificado. Vários desses irmãos que estão aí, me vendo aí, né? Aconteceu a mesma coisa com eles. O véu foi retirado e hoje estamos vivendo essa novidade de vida maravilhosa, que é a graça de Deus. Converter não é aceitar Jesus. Ninguém pode aceitar Jesus, porque foi Jesus que nos aceitou. Converter ao Senhor é se converter a palavras que ele trouxe de sabedoria, aos conhecimentos que ele trouxe de sabedoria, que esses conhecimentos estamos, nós que vivemos a graça de Deus, estamos vivendo hoje em novidade de vida, reinando em vida. Amém? Peço que vocês que se inscrevam aí no meu canal, ajudem o crescimento desse canal para que eu possa levar esse conhecimento a muito mais pessoas. Amém? Você que está me vendo a primeira vez, ouça esse vídeo 1, 2 vezes, pegue as suas Bíblias ali e confirme ali, lê junto ali, que você vai entender, porque a mente de Cristo está em você. Amém? Então, abençoados, se inscreva aí, traga mais pessoas para se inscrever, anuncie esse canal a quantas mais pessoas possível, para que venha receber esse conhecimento. Amém? Não esqueça aí de apertar o sininho de notificações para ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Dê seu joinha e pode fazer seus comentários aí embaixo aí. Amém? Estamos juntos. Até a próxima. Melhor noite. Graças e paz.